Iniciou? Eu já girei. Tudo certo. Vamos ver. Então vamos lá. Boa tarde, gente. Estamos mais uma vez aqui ao vivo na nossa live de todas as sextas-feiras, 2 horas da tarde. Só para deixar claro, né, o objetivo dessas lives é para a gente se aproximar tanto da comunidade quanto dos alunos, aproximar os professores dos alunos, né? Hoje estamos aqui com o Rodrigo Vides, o nosso professor de História, aqui da Ovelha Quer. A nossa conversa hoje é sobre a autonomia dos estudantes em tempos de pandemia, né? E não teria pessoa melhor do que o Rodrigo para conversar com a gente sobre esse assunto, né? Então, é super bacana isso e é super bacana a interação de vocês. As perguntas que vocês quiserem fazer é só colocar aí, tá bom? Que no final da live a gente responde tudo, né? Contamos com a internet, espero que hoje a internet não dê o trabalho que ela tem nos dado, né? Que não pare, que dê tudo certo, né? Pra gente seguir aí em frente com essa live. Para iniciar, eu acho que a pergunta que é mais importante para iniciar é o que é autonomia, né? Já que a gente vai falar de autonomia em tempo de pandemia, é legal a gente definir o conceito, né? O que é autonomia. E aí, Rodrigo, o que é autonomia? Então, boa tarde aí, Débora. Boa tarde, pessoal. Estamos juntos aí nessa live, nesse bate-papo, que eu acho também, como a Débora colocou, super legal e uma coisa importante para aproximar a comunidade da escola, e eu espero que isso se torne uma boa prática do Amélia Quer. E para a gente começar aí tratando da questão da autonomia, a gente tem que definir primeiro o que não é autonomia, tá? É a melhor forma, mais didática de se compreender essa questão. Muitas vezes as pessoas tendem a crer que ser autônomo é tomar simplesmente iniciativa. E não é isso que é o correto. Não é assim que a gente deve encarar a questão da autonomia. Eu, Rodrigo, por exemplo, na minha casa, inventar de levantar uma parede não me torna autônomo. Eu simplesmente tive a iniciativa de ir lá e construir lá uma alvenaria. Tá? Ser autônomo significa você ter a capacidade de se governar, a capacidade de administrar a sua vida, tá? Administrar a sua vida conduzindo ela com alguns critérios morais e uma reflexão ética sobre o que é certo e o que é errado. Sempre que eu ajo de forma autônoma, eu estou agindo de maneira a praticar o certo. Sim. O certo para a minha vida. Tá? Então, é tomar conta da nossa vida de uma forma correta. E é essa abordagem que a gente tem que dar para a educação, quando falamos de autonomia. Aquela interpretação vulgar, né? Vulgar no sentido de ser insuficiente, da questão do simplesmente tomar iniciativa e fazer alguma coisa, não cola para nós na escola. Uhum. Para nós, enquanto escola, e vocês, enquanto estudantes, é a ideia de administrar a nossa vida, fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, pelo bem de todos. É muito vinculado às escolhas, né? As escolhas que a gente faz para a nossa vida, né? Tanto pensando em nós quanto pensando no outro, né? Esse é todo um processo. Então, não são quaisquer escolhas que você faz que te tornam autônomo, né? Esse Exatamente. É um dos processos aí que a gente tem que tomar muito cuidado, porque de vez em quando a gente fala assim, não, eu sou autônomo porque eu faço aquilo que eu quero, do modo que eu quero. Nem sempre isso é o processo da autonomia. Exatamente, é como eu falei, né? É a questão de ser um pedreiro. O Rodrigo pode inventar de fazer isso. Eu posso inventar também de tirar uma carta, porque eu não sei dirigir, né, ainda, né, aos quase os 40 anos eu não sei. E se eu fizer isso, não é uma autonomia, né? É a iniciativa que eu estou tomando na minha vida. Tá? Então, a autonomia está ligada a nós conduzirmos a nossa vida de forma correta, pelo bem nosso
e pelo bem de todos. Isso é a autonomia. É bacana você citar assim, porque você fala assim, pelo bem nosso, né? E aí pode até cair naquela questão lá de que os fins justificam o meio, mas não, né? Porque você tem que pensar no outro também. Não é o tempo todo você falar assim, porque eu estou bem, eu sou autônomo. Não, existe o processo aí de viver em sociedade, de estar se porque nesse caso aí, né? Se eu pensar só em mim, na verdade eu estou sendo independente. Exatamente. E ser independente nem sempre é uma coisa positiva. Por exemplo, todo mundo sabe aqui que é errado matar. Eticamente é errado. Né? Ser humano não mata outro ser humano. Ainda que aconteça, mas está errado. Todo mundo sabe disso. Só que um assassino, ele agiu de forma independente. Sim. Então, é autonomia? Isso aí, eu fui autônomo matando. Não. Né? Ele teve um ato independente, errado, e a gente define isso pela questão da ética. Então, se eu sei que é errado matar, aí eu já estou vivendo com autonomia na sociedade, pelo bem do outro também. Você sabe que você está segura comigo. Sim. E eu sei que estou seguro com você. Então, a autonomia envolve isso, essa relação positiva e propositiva, né? Entre os seres humanos. Ela também está vinculada com várias coisas, né, Rodrigo? A autonomia está vinculada com responsabilidade, com ser cidadão, com respeito, ética, moral. Então, tem toda uma questão, todos uns conceitos que se juntam à autonomia para ela estar bem construída e efetivamente funcionando, né? Esse é um outro ponto aí. Só para salientar, gente, eu e o Rodrigo estamos próximos aqui um do outro, estamos sem máscara, mas a gente está bem, viu? Assim, de saúde não temos nada, estamos saudáveis, tá? Já feri minha pele aqui, ó. Por isso estamos aqui sem máscaras e próximos, tá? Mas a gente está bem. E aí, a gente partindo para a segunda pergunta, Rodrigo, qual a necessidade agora dos alunos, assim, pensando então nessa questão de autonomia, pensando nessa educação que a gente está à distância, né, remota, o que o aluno necessita agora? Então, considerando essa questão da autonomia e da educação à distância, acho que a necessidade principal do aluno agora é se sentir amparado, é se sentir protegido. Sentir que tem alguém preocupado com ele, de alguma forma. Então, essa necessidade principal, e a necessidade, como eu falei, humana, né? Nós precisamos viver juntos e protegendo um ao outro, né? Colaborando um com o outro. Então, nós precisamos ter esse sentimento de amparo. Tá? Por isso que eu vi com bons olhos esta live, que vocês estão acompanhando, porque isso aproxima, isso dá amparo. Sim. Eu vi com bons olhos, por exemplo, a criação dos grupos de WhatsApp da escola. Isso também mostra a proximidade, porque o WhatsApp você dá para uma pessoa conhecida, normalmente. Né? Então, a partir do momento que um aluno me aceitou num grupo de WhatsApp que ele faz parte, ele e o grupo dele, quer dizer que nós somos iguais. E eu vou tratar essa pessoa também de uma forma igualitária. Né? Então, a criação desses mecanismos é que faz com que esse sentimento de amparo inicial seja construído. Né? E isso vai potencializar a educação desse aluno. Tá? Vai permitir uma educação de maior qualidade, por exemplo. Às vezes eu vejo alguns comentários, como eu até vi a semana passada na live, teve alguns problemas técnicos aqui, né? Mas eu vi um comentário lá de um aluno, por exemplo, dizendo que ele não está aprendendo nada. É um volume muito grande de atividades, eu não estou aprendendo nada. E eu também leio algumas vezes no próprio WhatsApp. Só que, qual que é o problema disso aí? É porque está faltando esse amparo. Sim. Está faltando o amparo. Então, se não tem o amparo, a gente vai ter o sentimento de não estar aprendendo. Porque ser humano aprende junto. E quem é meu aluno, que está acompanhando, ou já foi, sabe que eu sempre friso isso. Ser humano aprende junto. Então, se eu não tenho
contato com o outro, logo o sentimento de fracasso vai tomar conta da gente. Sim, sim. Tá? Então, essa necessidade para mim é fundamental, o acolhimento e o amparo. Então, porque, assim, enquanto escola, eu acho que a gente tem feito várias ações, né, para tentar se aproximar desses alunos, mas também tem essa questão, não é à toa que a gente está discutindo isso dentro do tema autonomia, né, porque tem essa questão da busca também, do aluno estar próximo, né, foi como você falou, de entrar no WhatsApp, de tirar as suas questões, né, de vir aqui na escola, de ligar, de participar da própria live mesmo e conversar com a gente, né? Porque essas são formas de se aproximar do aluno, né? E do aluno também tirar as dúvidas dele. E aí sim, o processo de aprendizagem ele começa a acontecer, porque existe uma troca aí, né? Existe toda uma questão. Mas se esse aluno também ficar acomodado sem o processo de vir buscar, né? Também é uma preocupação, né? Não, também, né? Como a gente falou, né? Que é até a questão agora. Sim. O aluno se perceber com autonomia. Ele tem que saber o que é certo e o que é errado. Né? E eu acredito que o aluno nosso entenda que estudar é um meio de valorizar a sua vida em comunidade até, né? Então, é uma troca de experiências, isso é importante, eu acho que todo mundo sabe. Sim. E é por isso que o aluno precisa, o aluno e o professor também, né? Nós também estamos aprendendo porque é tudo novo. Mas nós precisamos também correr atrás. Né? As coisas não é um estralar de dedo, cai do céu e eu virei autônomo e agora sei tudo. Não é assim, né? A gente precisa também buscar, precisa tirar dúvidas, precisa ter o esforço, né, que vem acompanhado aí depois das conquistas que vamos retirar, que vamos conseguir a partir dessa postura que a gente toma, né? Resultado, né? Uma postura proativa, né? Sim. E dentro dessa questão, né, como o aluno se percebe autônomo, né, era até o que a gente estava conversando um pouco antes da live, né, que é aquela questão ainda do aluno que está perguntando assim, é de lápis ou é de caneta? A folha está preenchida, frente e verso, o aluno está perguntando aonde que eu faço, né, então ainda tem aí um processo a ser feito, porque se o aluno do ensino médio, eu estou falando mais do ensino médio, né, ainda está perguntando se é de lápis ou de caneta, então existe aí um problema, né, um problema que pode ser tanto da escola, né, enquanto professor, gestão, e tanto do aluno, né, que ainda não entendeu, ou como você disse, pode ser a falta de segurança, né. Então eu considero uma certa insegurança, na verdade, né? E aí é como a gente já discutiu em várias reuniões entre professores, né? Que às vezes a gente na escola acaba dando tudo muito de mão beijada para o aluno. Né? E a gente faz isso às vezes por falta de recursos mesmo. Então a gente não tem, por exemplo, uma internet para todos, somos obrigados a oferecer o trabalho praticamente pronto, né, para o aluno desenvolver em sala. Tá? Então, um erro nosso, né, mas que é para poder gerar o processo de ensino e aprendizagem. Claro. Só que isso aí vai tirando a segurança, né, de fazer aquilo que eu acho que é correto. Né? Eu já tenho autonomia, né, ou pelo menos estou desenvolvendo ela, né, na minha formação. Eu já sei o que é certo e o que é errado. Mas eu tenho a necessidade de perguntar ainda só para confirmar que eu estou certo? É preciso isso? Não, né? Se você sabe que é certo e pronto, acabou. Você pega, faz e entrega para o professor. Acabou. É igual eu, Rodrigo. Débora me pediu um plano de aula. Eu preciso perguntar para... Débora, o que é habilidade? O que é competência? Precisa? Não precisa, eu já sei o que é. Então eu não preciso ficar confirmando. Eu vou e faço. Autonomia, eu sei que é certo. É o meu trabalho. E eu tenho segurança naquilo que eu estou desenvolvendo. E a gente quer desenvolver isso em vocês. Eu creio que esse momento aqui de pandemia, de isolamento, distanciamento, vai servir muito para isso. Para mostrar que vocês, né, podem fazer as coisas com segurança, com propriedade, e não precisar tanto
das nossas mãos. Né? Sim. Vocês podem mostrar isso. E já mostrar para vocês, porque a vida depois em sociedade, a vida numa universidade, para quem for fazer, ou a vida profissional, para todos conseguir, né? Lógico, vai carecer de segurança nas ações. Né? E o mundo está buscando isso. Pessoas seguras, Sim. éticas, que sabem administrar a sua vida. Isso é a vida profissional e acadêmica também. Esse ponto que o Rodrigo citou é muito importante, né? O que a gente vê muito nos jovens, essa insegurança, e essa insegurança vai puxando eles para trás, né? Eles não impede deles dar um passo para frente, deles chegarem em algum lugar sempre por conta do processo da insegurança, né? Será que eu consigo? Será que dá certo? Será que vai, né? E essa questão que o Rodrigo falou, se você sabe que é certo, vai e faz, não há dúvida, né? O que vai impedir você de fazer ou não é todo o processo ético e moral. Então, se você sabe que aquilo é ético e que é possível, vai lá e faça, né? Não fique tentando, essa insegurança fica te segurando, né? Exatamente. Coragem. Né? É isso que a gente fala. E é sempre uma coisa que eu digo, né? Morando na periferia, a gente tem que ter coragem dobrado, né? Porque as oportunidades são menores, as coisas são mais difíceis, e isso obriga a gente a ter mais coragem, mais segurança e mais força de vontade, né? Não ter que ir atrás dobrado. E a falta de oportunidades, às vezes, também nos proporciona um certo nível também de criatividade. Sim. Tá? Então, nós temos uma criatividade para lidar com N situações difíceis aqui no nosso dia a dia, no nosso bairro, que pessoas que vivem no centro não têm. Exatamente. Então, se a gente também tiver a segurança, a autonomia, né, para administrar a nossa vida, é sucesso, é estouro. Tá? Sempre vai ser assim, porque a gente sabe resolver problema, a gente sabe lidar com o problema. Nos faltam a segurança, a autonomia nas ações. Tá? Então, é a gente ter consciência, ter solidariedade e coragem para enfrentar os problemas. Né? É o que eu falo, né? A pessoa, como você disse aqui, a gente é bem testado, né? Quando a gente chega lá fora, exatamente. Quando a gente chega lá fora, a gente já foi testado, a gente já sabe o que fazer. Então, agora não tem problema que a gente já não passou aqui, né? Exatamente, agora é só tocar o barco, né? Só tentar ir em frente, né? Seguindo aí com as nossas questões, né? Uma questão que eu achei bem bacana, né, é essa daqui, né? O aluno que faz tudo, que o professor pede, é um aluno autônomo? Então, esse é um problema bem interessante, né? E eu vou dizer para você que o aluno que faz tudo nem sempre é autônomo. Tá? Nem sempre só o fato dele entregar 15 atividades no ensino médio, 12 ou 13 no ensino fundamental, não faz dele uma pessoa autônoma. Ele pode simplesmente ser uma pessoa disciplinada. Tá? Porque, como eu falei no começo, eu acredito que todos os nossos alunos aqui saibam a importância de estudar, saibam que isso é o certo, sabem que isso promove cidadania, e se eu sou cidadão, eu ajo bem no coletivo. Sim. Tá? Então, todo mundo sabe. Mas, às vezes, falta recurso material, recurso humano, né? Um apoio da família, às vezes, mais apoio dos professores. É porque talvez ele até queira, né? Mas sim, então, ele não tem por onde seguir. Mas não consegue. Né? Não consegue. Tá? A gente tem aí, por exemplo, o centro de mídias. É de graça. Não, beleza. Mas essa educação à distância não é só isso. Ela demanda de outros fatores. Sim. Então, às vezes eu posso ter um aluno autônomo, que sabe administrar sua vida, só que, infelizmente, materialmente, ele não tem recurso. Não tem recurso. Né? Ou, pior, que ele tenha o recurso e haja da forma errada, né? Também. Né? Ele também pode agir assim, então também tem esse problema. Mas, considerando aqueles que estão todos sabendo que é o certo, então, eu coloco essa questão da autonomia de uma forma assim, meio
duvidosa quando associada ao aluno que faz tudo. Tá? Então, podemos ter pessoas que querem, mas não dispõem de tecnologia tá? Para isso. E aí é que entra uma outra questão importante também, tá? Que tecnologia não é isso aqui, só. Tá? Não é um celular, não é um computador, não é a internet. Tecnologia não é isso. Isso é um desenvolvimento da tecnologia entre os seres humanos. Tudo que a gente usa para chegar, para socializar, para interagir com outras pessoas, é tecnologia. Sim. Tá? Eu poderia dizer, Débora, que a fala é uma tecnologia? Sim, é uma tecnologia. É uma tecnologia, porque me ajuda a me comunicar. A gente, ser humano, poderia estar até hoje aqui grunhindo pelas ruas. Sofreu um processo também, né? A gente desenvolveu uma tecnologia da fala, tecnologia da escrita, para nos auxiliar na comunicação. Tecnologia me permite interagir. Tá? Então, o celular por si só, ele não garante interação nenhuma. Eu preciso encontrar meios de usar ele para chegar no aluno. Tá? Então eu cheguei, como a gente estava comentando aqui com a Débora, muitas vezes a gente ouve falas de que a lousa e o giz é um instrumento ultrapassado. Mentira! Porque é uma tecnologia ainda. Então inserir tecnologia na escola é inserir meios de criar interação. Né? Aluno meu, que já foi aluno meu, sabe que eu uso muito a lousa. Por quê? Porque eu consigo interagir. Sim. Eu faço lá um tópico, comento, puxei atenção, é interação. Talvez uma palavra lá na lousa garante seus 50 minutos de aula, mas você utilizou. Mas eu usei aquela tecnologia para criar interação. Então, o celular por si só não vai trazer conhecimento. Tanto que tem gente, como eu coloquei agora há pouco, que está reclamando que não aprende nada. E seria estranho, porque aqui, na internet, no celular, está toda a informação tudo que você da produção do conhecimento humano. Está tudo aí. Então, por que eu não virei o Einstein, então? Qual é o motivo? O motivo é que não tem interação. Exatamente. Tá? Até o próprio uso do caderno, né? De fazer os exercícios, de repassar alguma coisa, um pensamento seu que está só aqui mentalmente, que você coloca ali na folha, você consegue abstrair melhor, né? Toda a construção do conhecimento. Por isso que ele não se desenvolve do nada, nem surge do nada. Não é só você ler algo na internet que agora eu sei. Não, ele precisa de todo um processo. O conhecimento em si precisa de um processo para ser adquirido, né? Não é só por conta da tecnologia, né? Porque também, se fosse só por isso, não precisaria escola. Não precisaria mais de escola, exatamente. Ou melhor, na história da humanidade, nunca se necessitaria de um ensinar o outro. Exatamente. Ia ser um dado inato do ser humano. Eu já nasci sabendo tudo, e não é assim. Tá aí que a gente vai criar meios de aprender. Né? A Débora colocou a importância ainda do caderno e da caneta. Duas tecnologias importantes criadas pelo ser humano. Então, se eu passo a criar o hábito de anotar as atividades que eu estou desenvolvendo, de fazer resumos, aquelas coisas simples que a gente faz em sala de aula. Sim. Se a gente cria esse hábito, nós vamos estar criando meios de interagir. Tá? Então, é preciso que a gente perceba que essa tecnologia é interação de ser humano. Tá? Nós vivemos uma educação hoje à distância, mas isso não pode eliminar a relação humana. Tá? Porque se a relação humana for eliminada, não é mais educação. Aí é instrução. Sim. Né? E instrução não é conhecimento. Não. Né? Então, se a gente criar meios de manter o contato, nós vamos estar aprendendo, né? Vamos estar se educando. Não é o ideal, tá? É bom sempre frisar isso, não é o ideal. Eu acho que na sala de aula é tudo muito mais simples.
Claro. Concordo às vezes quando o aluno fala que é muita coisa, eu também acho que é muita coisa, porque eu também tenho uma carga de trabalho hoje imensa. Né? Você pega, por exemplo, a questão do WhatsApp mesmo. É bom até você citar, Rodrigo. O pessoal fecha 8 horas o WhatsApp. Mas quanta mensagem que eu recebo depois do aluno? E do aluno, às vezes, querendo só interagir mesmo. Que eu acho bacana, por isso que eu respondo. Sim. Só que, nesse momento que a gente está interagindo, é trabalho, né? Então eu estou trabalhando, não parei. A cabeça não parou, né? Então, a gente precisa perceber que o professor também está sobrecarregado, né? Para mim fazer aqueles vídeos que eu posto para vocês aí para tentar ajudar, que é 5 minutinhos, eu passo o dia inteiro fazendo. Né? Metade do dia ali fazendo slide, metade do dia gravando, depois você vai publicar, demora uma eternidade também. Então, tudo isso aí é um trabalho estressante. Então, o problema está para os dois lados, a gente tem que encontrar o meio termo, né? Um lugar, né, aonde a gente consiga pelo menos absorver o básico e o necessário, né, para esse momento, né, para quando a gente retornar, a gente ter um mínimo de uma bagagem, né, porque também não adianta a gente voltar daqui, sei lá, 2, 3 meses. Sim. E a gente tá igual estava no final de fevereiro. Não adianta nada. Não aprendeu nada, né, o processo. Não, sim, ué. E não aprendeu nada, o garoto nem vai pinar pipa pôde também. Exatamente. Então, quer dizer, ficou fazendo o que em casa? Nada, né? Isso ajudou a sociedade? O fato de você não aprender nada? Não ajuda. E se não ajuda, você não é autônomo. Tá? Você está sendo individualista. Está pensando no seu conforto. E eu, Rodrigo, também poderia fazer isso. Sim. Eu poderia muito bem não fazer nada. Não fazer nada, ficar lá igual professor. Eu tô lá, tô recebendo dinheiro dos cofres públicos, que vocês pagam impostos. Tá? Eu poderia estar na minha casa sem fazer nada. Mas eu tenho autonomia. Eu tenho moral. Reflito a minha prática, eu tenho ética. E isso me força a fazer alguma coisa, por mais que seja cansativo. E é isso que vocês têm que ter em mente, porque também não é querer o impossível, né? Como eu já comentei até no grupo do WhatsApp e no Facebook também, não é querer o impossível, né? Se você tem 15 trabalhos, você conseguiu fazer 9, é o seu máximo. Só que você tem que tentar. Sim. Né? E isso aí é a consciência, é a ética da coisa. Buscar, né? Então, falar, eu tentei. Sim. Né? Não consegui, mas eu tentei. Então, nós estamos disponíveis a ajudar, pelo menos os professores que estão ali no grupo do WhatsApp. E os que não estão lá estão no GivoChat, também com essa mesma função. Outros têm Facebook também. Tenho certeza que vão responder lá no Messenger, por exemplo. Então, a gente está disponível a criar essa interação e uma aprendizagem melhor. Tá? Esse ponto que você citou é importante também, porque foi como a gente falou, a gente criou vários mecanismos para encontrar os alunos, né? Então a gente tem lá o chat na página. Eu acho que o aluno que ainda não acessou a página, é interessante acessar lá a página, porque além de ter o chat, tem várias outras coisas lá. Tem as videoaulas, tem bastante coisa lá na página que seria interessante, né? Vocês olharem. Tem os grupos, tem as lives, tem tanta coisa para a gente tentar interagir e fazer com que esse conhecimento funcione, né? Porque foi como o Rodrigo falou, existe o processo da instrução, né? Instrução é uma receita de bolo. Toda vez que você faz o bolo, você tem que olhar lá novamente, porque você não aprendeu. Você utiliza aquilo só quando você precisa, né? Então, é isso. Não construiu nada. Você só olhou, fez e pronto, porque existe uma necessidade. Mas não é essa a intenção, né? A intenção é que vocês aprendam alguma coisa enquanto vocês estão com esses roteiros aí, enquanto vocês estão recebendo esses papéis, porque
A gente manda as atividades com o intuito de que vocês vão fazer buscas lá pela internet, vão construir o conhecimento. Aí eu fiquei na dúvida, eu vou e recorro ao professor Rodrigo. Ô, professor Rodrigo, eu não entendi aquilo. Ou quando eu estava pesquisando, apareceu um negócio diferente. O que é isso, professor? Eu não sei, enfim. Então, essas construções aí são necessárias, porque como o Rodrigo falou, senão vocês voltam e aí não aprenderam nada, né? Porque não aconteceu nada. A famosa receita de bolo, toda vez que você precisa você ler, porque você não aprende, não é um processo de conhecimento, é só para você ler, fazer e volta, né? Então é complicado essa questão. Né? Não, então a educação, né, ela não pode ser mecânica, né? Uhum. Só esse ato de reproduzir. Sim. A educação tem que criar conhecimento, gerar reflexão. Uhum. Tá? Quando a gente consegue isso, aí a gente está aprendendo. E aí a educação está fazendo sentido. Tá? Eu acompanho muitos alunos, alguns há muito tempo, e eu percebo que hoje as pessoas têm uma criticidade muito grande. Desenvolveram uma autonomia de verdade. Tá? Então, eu vejo que muitos alunos, quando não conseguiu fazer, é porque faltou o recurso, como eu coloquei. Uhum, porque a pessoa ela é responsável, ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela sabe que o conhecimento gera liberdade. Uhum. Tá? Então, nós temos um grupo de muitas meninas, negros, homossexuais, grupos que sabem que precisa estudar para se empoderar. Exatamente. Tá? Porque liberdade não vai vir do céu. Né? A gente fala direto isso aí, não é no estralar de dedo. É no conhecimento e na luta. Só que você só pode lutar se conhecer. Se tiver o conhecimento, com certeza. Tá? Então, eu sou o Rodrigo, sou professor, quero lutar por melhores condições de trabalho. O que eu tenho que fazer? Conhecer as minhas condições e os meios de resolver. Porque quem vai lutar ainda tem que levar a proposta de solução. Sim. Tá? Porque ainda tem isso, né? Eu luto, mas levando a proposta. Então, a minha autonomia vai me gerar isso, gerar a liberdade de ser. Então, para todos vocês, isso aí é muito importante que entre na cabeça aí para começar a compreender que esse processo aqui de educação à distância é a escola de uma forma diferente, apenas isso. Uhum. Não é mais a escola física da carteira, da lousa, do giz, da troca de garrafinha d'água, do beijinho na boca, nada mais disso. Né? Apesar que ainda tem, né? Mas é uma escola que tomou uma outra forma, tá? Então, quando a gente perceber isso aí, vocês verão que muita coisa vai mudar e muita coisa no processo de aprendizagem de vocês vai melhorar, vai se potencializar. Essa questão também é uma questão bacana porque, assim, quando a gente fala que é a mesma escola, é porque os processos são os mesmos, né? Então, você ainda está usando caderno, você ainda está com caneta e o professor está aqui, mas ele ainda está aqui. Então, tenha isso em mente, o professor está aqui, que é para vocês consultar, que é para vocês perguntar, né? Porque é uma escola, né? A gestão está aqui, então a coordenadora está aqui, a diretora está lá, para o que vocês precisarem, né? A gente transformou o número da escola em WhatsApp, então toda hora que vocês quiserem tirar alguma dúvida ou alguma questão, o número da escola está disponível para essas coisas, né? Então, a escola é a mesma, a gestão está aqui, a coordenadora está aqui, a vice-diretora está aqui para puxar a orelha de vocês, está todo mundo aqui, né? Agora só num formato diferente, então é tanto nós buscando vocês como vocês buscando a gente, né? É uma via de mão dupla, a gente precisa de que isso aconteça para essa escola funcionar de fato, né, para as coisas acontecerem. E aí, Rodrigo, a gente tem uma última questão aqui, né? Não sei se a gente já falou demais, o que você acha? Já dá para ir
Pros finalmente, né? Finalmente, então vamos lá. Calma, gente, tá acabando, tá? Não entra em desespero. Sem pânico, sem crise. A nossa última questão, então, é como manter essa autonomia pós-pandemia, né? Já que, imaginando o quê? Se a aluna adquiriu todo esse processo de ir atrás do conhecimento, buscar, vou na escola, pego o roteiro, volto. E agora? E se a escola voltasse, por exemplo, hoje? Como manter essa autonomia? Não, essa é uma pergunta legal. É uma pergunta até meio filosófica, né? E eu gosto muito do Edgar Morin, grande educador aí, que ele diz que o futuro chama-se incerteza. Né? Nas falas de Edgar Morin é assim. E esse nosso momento aqui reforçou isso aí. Nós vivemos no tempo da incerteza. Tá? Então, o que eu sei é que a gente tem que manter a moral e a ética. É isso que a gente tem que carregar como os louros aí desse período triste da nossa história. Tá? Não podemos passar por esse momento mantendo aquele velho conformismo, né, que é muito típico da nossa sociedade, o conformismo. As coisas são assim, é a vida, né? Existe miséria, fazer o quê? É paciência. Tem que ter pobre, tem que ter rico, né? As pessoas estão morrendo de fome. É a vida. Então a gente tem que parar com essa ideia do conformismo. Quando a gente começar a adquirir autonomia, a gente começa a perceber que as coisas são erradas e elas precisam mudar. Certo? Então nós precisamos aprender com esse presente para tentar enfrentar os problemas do futuro. Tá? Eu acho que essa será a grande lição que a gente vai tirar deste momento aqui de isolamento. Tá? O momento em que nós somos capazes de nos isolar, de nos colocar em casa e refletir sobre os problemas da nossa sociedade. Perceber essa distância que existe na desigualdade. Porque se a gente for ver agora, gente, como vocês bem sabem, estamos aí com mais de 80 mil mortos pela Covid-19. E hoje em dia esses números é tudo da periferia. É nós que estamos morrendo. Tá? Então, a gente tem que perceber isso aí, né? Quando a gente perceber que isso está errado, por que parou de morrer num lugar e no outro não para nunca? Exatamente. Tá? Não é porque é normal, é uma gripezinha, todo mundo vai morrer um dia. Não é isso. Existe um problema de desigualdade que precisa ser combatido. Tá? Então, essa autonomia pós-pandemia, nesse futuro de incerto, né, que nós não sabemos o que vai ser esse futuro, precisa ser aquele em que este presente sirva para nos ensinar a lidar com o futuro, a enfrentar o futuro. É super bacana isso que você disse, porque isso fica visível, a questão da desigualdade, né? E isso retoma aquilo que a gente já falou, a ideia de que a gente tem que ter coragem, né? De que a gente tem que, primeiro, ter o conhecimento, saber até onde eu vou chegar e ir buscar isso daí, né? Porque essa autonomia que vai levar a gente para frente e que vai fazer a gente pular esse abismo imenso que existe, né, entre nós. E a gente precisa disso, né? A gente precisa dessa construção, porque senão a gente não avança, né? A gente não chega lá onde não querem que a gente chegue, né? Porque também tem isso, né? Não é à toa que existe um abismo, é proposital, né? Então a gente precisa cada dia mais se esforçar em questão de conhecimento, em questão de ser autônomo, em questão de ter coragem, porque é o único jeito de avançar esse abismo, né? De pular, de chegar lá, né? Exatamente. É o único meio. Eu queria mostrar, pega ali, Rodrigo, uma carta que a gente recebeu hoje, né, antes de encerrar. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso processo de autonomia, né? A carta é da Nayara Duarte, né, do Sextual. É Nayara, né, Rodrigo?
Nayara ou Maiara? Ou Maiara Duarte, ó. Ela entregou essa cartinha hoje, a gente achou muito legal, porque ela vem agradecendo tanto os professores, funcionários, ela não esqueceu de ninguém, né, de todo o processo aí que a gente vem passando, a gente queria muito agradecer ela e também aos outros alunos, a gente sabe também o quanto vocês estão gratos por tudo que a gente tem feito e a gente também está muito feliz com vocês, né, nós enquanto Amélia aí, a gente tem uma taxa de mais ou menos 90% dos alunos que a gente alcançou, né, então isso é uma taxa alta, isso é uma taxa em relação às outras escolas até grande, né? Então a gente fica feliz. Sim, vitoriosa. A gente fica feliz de ter alcançado vocês e a gente quer alcançar aí o restante que falta, né? O nosso objetivo é chegar em todos e fazer também com que esse conhecimento chegue em todos, né? Então a gente agradece a Nayara, a cartinha da Nayara aí, por ela ter feito. Ó. Muito obrigada, Nayara, pela sua cartinha. Valeu, Nayara, ou Maiara. Tá sexto A, né? Do sexto A, ficou muito bacana, muito obrigada. Mais alguma coisa, Rodrigo? Para fechar? Pra mim, acho que é isso, né? Para não ficar muito cansativo para todos. Tá? Que senão essa falação de um cara barbudo aqui cansa, né? Que isso. Mas eu agradeço a oportunidade que a escola abriu aí para que eu pudesse participar desse bate-papo. Como eu falei no começo aí, é muito legal e eu valorizo bastante. Porque nos aproxima mais uma vez, né? Como eu falei, nessa escola diferente, né? Se não tem o contato humano, tem aqui pelas lives, como alguns fazem também com familiares e tudo mais, né? Então, isso é bacana. E eu espero ter ajudado de alguma forma aí, né? A deixar claro que essa autonomia tem a ver com conduzir a nossa vida de forma justa, correta e pelo bem nosso e da sociedade. Sempre, olha. Sempre isso aí. Sempre. Tá? E vocês buscarem, através disso, os meios, né, de interação para poder aprender de verdade e voltar o quanto antes aqui para esse prédio americaniano aqui. A gente que agradece, viu, Rodrigo? Agradece por você ter vindo, né? Porque também não é fácil a gente tirar o professor lá da casa dele, trazer ele pra cá. A gente também só fez isso por conta da internet. A gente sabe quanto é difícil a internet aqui na nossa região. Então, por isso que a gente preferiu fazer as nossas lives desse jeito, né? Como eu falei, a gente vai se adaptando ao que a gente tem, né? Então, a gente agradece muito ao professor Rodrigo e a todos os nossos professores aqui do Amélia, né? Porque, como eu sempre falo, a gente tem um grupo muito bacana aqui de professor. E, enfim, é isso. O Bruno ficou de olhar umas perguntas, Bruno. Apareceu alguma coisa? Não, né? Então tá, qualquer coisa se aparecer depois a gente vai respondendo, mas deu pra ver aqui, ó, grande professor Rodrigo Vídeos, aí foi aparecendo bastante coisa aqui, a gente viu muitas coisas, tá? Gente, muito obrigada, até a próxima sexta com o novo professor e o novo tema, tá bom? Tchau, obrigada, valeu, minha gente. Até mais.